E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá o Gustavo, GSS Games, na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 15ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, pra trazer pra vocês, galera, a nossa escalação do nosso time principal, focado em pontuação, galera. Esse time é exclusivamente focado em pontuação. Sempre lembrando pra você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve pra você não perder nenhuma novidade, porque se você estiver vendo esse vídeo já na terça-noite ou na quarta, ainda vai sair nosso time de 100 até 140 cartoletas, time de 100, 110, 120, 130 e 140, para ainda quem quer valorizar e não tem muitas cartoletas. O link vai estar na descrição quando o vídeo sair. Vai sair também quarta-feira, se ocorrer alguma modificação no time de hoje, o nosso time definitivo com as atualizações, porém o esqueleto está praticamente aqui. E também iremos falar amanhã das nossas ligas, lembrando que a gente tem liga mata-mata, liga clássica. Se você quiser participar, descrição do vídeo vai ter o link para as nossas ligas e para a nossa fanpage também. Tranquilo? Então foi isso, galera. Sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, e antes de mostrarmos a nossa escalação da 15ª rodada, vamos falar rapidamente como fomos nessa 14ª. Essa 14ª a gente foi um pouco decepcionante, apenas 43,73, uma pontuação baixa, somente um pouco acima da média dos cartoleiros, o que não é um fator tão positivo. A gente tem que sempre mirar pelo menos 60 pontos, que começa a ser uma pontuação boa. Nosso patrimônio desvalorizou um pouquinho, porém isso ainda não é um problema, estamos bem seguros. A grande vantagem foi que os nossos times que estavam focados em valorização, todos se deram muito bem e valorizaram muitas cartoletas. O grande problema da gente, galera, foi porque a maioria dos defensores que a gente escalou eram de times favoritos que acabaram perdendo o SG. Alguns dos nossos meio-campistas acabaram não indo tão bem. E salve algumas exceções, como quem escalou Jô, Dudu e Lucas Barros, que foram grandes pontuadores, acabou não conseguindo uma pontuação tão razoável. O Jô, como vocês podem ver, contribuiu com quase metade da nossa pontuação total. Porém, galera, levantar a cabeça e já pensar nessa 15ª rodada. Tá aqui, deixar certinho pra vocês. Começando, primeiramente, galera, goleiro dessa nossa 15ª rodada, nosso time principal será o Vanderlei. Lembrando que o Vanderlei provavelmente, com quase total certeza, será reintegrado e vai jogar nesse jogo. Lembrando que jogo passado ele foi poupado também depois do jogo contra o Atlético Mineiro, onde ele acabou sofrendo duas lesões, uma na perna e outra na altura ali do quadril. É um jogador fora de série, do meu ponto de vista, o melhor goleiro até o momento na competição. Extremamente regular nas pontuações, fazendo mitagens quase que constante. 32 defesas difíceis para apenas 10 gols sofridos, é mais do que o triplo. 7 jogos com SG, mais do que metade dos jogos que o Vanderlei joga pelo Santos, ele consegue o SG. E já tem inacreditáveis 3 defesas de pênalti, que é um valor muito alto. Lembrando que nesse campeonato os goleiros estão até se dando melhor do que muitos dos atacantes. Então Vanderlei será nosso goleiro. O jogo não é fácil, é contra a Chapecoense, que vem de uma vitória contra o São Paulo. Se bem que o São Paulo está mostrando grande fraqueza, antes disso a Chapecoense estava mostrando uma decadência grande. Porém, porque eu disse que poderia ser um pouco difícil para o Santos. Nem tanto, eu acho que a Chapecoense não tem chance muito de ganhar do Santos na Vila Belmiro. Porém, tem uma grande chance de, quem sabe, ela conseguir fazer um gol. Lembrando que a Chapecoense é um time que, apesar de ter uma defesa muito fraca, tem um ataque muito produtivo, até o momento já 20 gols marcados, ou seja, é um risco. Porém, o Vanderlei, galera, é aquele mito que tem sempre perspectiva alta de defesas difíceis, uma média de 10,06, é absurda a média dele, tem chances gigantescas de ser até convocado pela seleção brasileira, tá motivado, vivendo uma grande fase, e o Santos é o terceiro colocado da competição, somente atrás de Corinthians e Grêmio, depois do tropeço do Flamengo nessa última rodada. Não, na verdade, ambos não foram tão bem, mas o Santos conseguiu manter o terceiro lugar. Na lateral, galera, subindo um pouquinho aqui, vamos colocar Fagner, galera. Muita gente pode estar me questionando por que não vou colocar Guilherme Arana. Como vocês podem ver, meus laterais será Fagner e Sander. Eu prefiro o Fagner, galera, somente por um fator. Como o jogo é fora de casa, eu acho que a tendência maior é você colocar um lateral um pouco mais seguro. O Arana, ele tem sempre aquela expectativa maior de apoio e de assistência pelo lado corintiano. Porém, o Fagner, eu acredito que seja um lateral mais seguro. Até em roubada de bola ele acaba compensando em faltas cometidas.
vários bons laterais acabam sendo muito bom, principalmente no quesito roubado de bola. O Fagner não é nada fora de série, mas consegue manter ali pelo menos um padrão um pouco superior ao número de faltas cometidas. Ele nem tá levando tantos cartões como costumeiramente o Fagner tomava. Quem lembrava do Fagner, principalmente ano passado, ele era um jogador que imitava muito, porém algumas rodadas deles acabavam sendo muito comprometida, principalmente por causa de cartões ou amarelo ou vermelho, algumas entradas até um pouco exageradas. Porém, nesse jogo, eu acho que o Corinthians é favorito. Lembremos que o Avaí sempre está fazendo umas zebras na competição. Se a gente for ver os últimos resultados do Avaí, é até uma campanha digna, 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Eu vejo uma perspectiva boa de vitória do Corinthians, principalmente porque eu acho um time bem mais encaixado que o Avaí, mesmo o jogo sendo na ressacada, e eu vejo grande perspectiva de boa pontuação do Fagner. Ao lado dele nós vamos colocar o Sander, galera, do Sport. Eu tava vendo esse jogo do Botafogo do Sport pela segunda noite. Galera, o que eu posso dizer desse cara é que ele é um monstro em apoio e em roubada de bola. Ele cria um volume de jogo muito alto, como vocês podem ver. 24 roubadas de bola em apenas 9 jogos. É um valor extremamente alto. Jogo ele levou cartão amarelo. O Sport não teve SG e ele nem deu gol nem assistência, mesmo assim ele pontuou 3.5. É um jogador muito bom e muito importante. Como vocês podem ver, nos jogos que ele fez, somente pontuação boa. Dos últimos 8 jogos que ele disputou, 8 pontuações positivas e pontuações boas. Ele até tem uma leve tendência a valorizar, pegando nada mais nada menos do que o lanterna da competição, o grande saco de pancada até o momento. Lembrando que o Sport vem de uma derrota no último jogo, mas para quem viu o jogo, foi um jogo bonito. O Sport teve grandes chances de vencer o jogo contra o Botafogo, e antes disso era 4 vitórias consecutivas do Leão da Ilha. Lembrando que o jogo é na Ilha do Retiro, perspectiva gigantesca de vitória do Sport. Do meu ponto de vista, o maior favorito dessa rodada. Seguindo aqui, galera, vamos agora escalar Pedro Jeromel. Então a gente pode estar se questionando, Gustavo, mas por que o Jeromel, o Grêmio joga fora de casa contra o Vitória no Barradão? Não é um pouco arriscado? Galera, quem não consegue arriscar não deveria nem jogar Cartola FC. Tô brincando, né, galera? Porém, eu vou explicar de uma maneira mais técnica por que o Jeromel. Principalmente, galera, pela regularidade do Jeromel. 26 roubadas de bolas em 11 jogos, somente 7 faltas cometidas, 7 jogos com o SG, um jogador extremamente regular nas suas pontuações, que mesmo quando não consegue, o SG ainda consegue positivar. Isso é um fator extremamente positivo para defensores, porque muitas vezes, Gustavo, você não estava querendo escalar o Guilherme Arana. Vou lhe explicar. O grande momento do Guilherme Arana coincidiu também muito em parte pela quantidade gigantesca de SG que o Corinthians tinha, ou seja, é um jogador que necessariamente precisa de SG, porque como ele é um jogador que apoia muito, ele acaba tendo muito erro de passe. Por isso que eu até optei pelo Fagner e por isso que eu vou optar pelo Jeromel. Além de o Grêmio, pelo grande time que tem e a grande fase que está e vai com o time titular, tem uma perspectiva boa de vencer o Vitória, mesmo o jogo sendo fora de casa no Barradão. Ao lado dele a gente também vai escalar outro zagueiro que é extraordinário, galera. O Marlon não decepciona. Até na rodada 13 que eu coloquei ele e ele não conseguiu SG 4.8 de pontuação. A Ponte Preta não vem de bons resultados, galera. Como vocês podem ver, dos últimos 5 jogos são 4 derrotas, apenas um empate. Porém, o Marlon vai sobrando tranquilamente dessa má fase da Ponte. 22 roubadas de bola, apenas 6 faltas cometidas, mais do que o triplo, quase chegando no quádruplo. 5 jogos com um SG, ou seja, é um jogador que dos 14 jogos que ele joga, a maioria ele não consegue SG, e mesmo assim ele ainda consegue manter uma média extraordinária de 4.55, e se a gente for olhar as últimas 8 pontuações dele, todas positivas. Todas, sem exceção de nenhuma, onde a mais baixa foi a dessa 14ª rodada, onde ele conseguiu 2.8 e novamente ainda com derrota da Ponte Preta, ou seja, um jogador extremamente regular, que não depende do SG para ir muito bem. Essas são as minhas apostas de defensores para essa rodada, que eu vejo grande perspectiva de boa pontuação. Lembrando que defensores mais seguros seriam principalmente defensores do Santos. A Chapecoense vem numa fase até certo ponto muito fragilizada. Porém, galera, tirando realmente
a Chapecoense, eu não vejo nenhum time com grande chance dos defensores conseguir o SG. Atlético Paranaense e Botafogo é difícil. O Sport é até interessante você colocar defensores, porém os zagueiros do Sport não são bons pontuadores, por isso que eu coloquei só o lateral, que é o Sander, porém o Sport tem boa chance. E os outros, galera, é jogo tudo tendência difícil. Difícil. O Santos seria uma boa também você colocar defensores do Santos, porém eu teria um pouquinho de receio, principalmente pelo ataque da Chapecoense, que já tem 20 gols, como eu avisei para vocês. A Chape é um time que tá perdendo, mas não é um time que também tá entregando vários SG. Tranquilo? Agora, galera, subindo pro nosso meio de campo, começa logo com o Diego Souza, não tem nem o que falar, né, galera? O meio campista, que muitas vezes funciona até como um falso atacante, 5 gols até o momento na competição, pegando o Atlético Goianiense, que é simplesmente um fracasso total até o momento na competição, o Lanterna disparado com apenas 8 pontos, perspectiva gigantesca de até vários gols pelo lado do Sport, e o Diego Souza, tirando o André, é o segundo cara que eu vejo mais perspectiva de fazer gol nesse jogo. Ao lado dele nós vamos escalar o Diego, né, galera, que apesar do confronto muito difícil contra o Palmeiras, o Diego é um jogador que é sempre válido. Muitas vezes a galera pergunta: Gustavo, o Diego é bom nessa rodada? O Diego é bom? Cara, o Diego é bom basicamente em toda a rodada, seja jogo fácil ou difícil, porque é um jogador muito regular, média de 6.7, só pontua bem, mesmo quando o Flamengo perde, ou quando ele não consegue fazer gol ou assistência. Quando ele faz gol ou assistência, ele pontua 20, pontua 14, é um jogador muito acima da média, e em clássico, costumeiramente, o Flamengo precisa muito das suas individualidades, e o Diego é com certeza o grande maestro para essa forte individualidade no meio do campo do Flamengo. E para finalizar o nosso meio de campo, lembrando que estamos no 4-3-3, vamos de Casares, né, galera? Acredito que esse jogo vai ser muito interessante, porque é um jogo aberto. O Atlético Mineiro é um time que tem um ataque muito poderoso, só que é um time muito oscilante. É um time que ganha uns jogos que ninguém espera e acaba perdendo outros também, ganha um clássico, depois empata com um time de meio da tabela em casa, ganha fora e perde em casa, não sei como é que pode, sempre o Independência foi o forte, pegando o Bahia, que é um time que tem um futebol, galera, muito bonito, um futebol muito bem feito. Eu vou colocar o Casares principalmente pelo fator de eu acreditar num possível bom desempenho ofensivo do Atlético Mineiro nesse jogo. Lembrando que o Bahia também é um time que muitas vezes deixa o adversário jogar, principalmente com aquele meio de campo dele que é simplesmente extraordinário. Pelo menos no Cartola eu não vejo nenhum meio campo que consegue pontuar melhor do que os 3 meio campistas principal ali do Bahia, com Regis, Zé Rafael e o Júnior, ou seja, perspectiva gigantesca de o Bahia também impor o futebol dele e sobrar alguns espaços para o Casares, o que pode facilitar muito a grande pontuação dele. E galera, agora nós vamos chegar no nosso ataque. Galera, o ataque é polêmico, mas eu vou explicar por que o ataque essa rodada é bem polêmico. Porque tem muita opção, galera. A primeira opção que eu vou colocar, galera, é o André. Esse eu nem vou falar muito, porque eu acho que é quase indispensável estar no seu time. O Sport vem de uma belíssima campanha, pegando o lanterna da competição. Eu acho que você tem que colocar o André. Porém, vamos chegar a algumas certas dúvidas. O Luca eu vou colocar porque eu vejo como um grande atacante, grandes pontuações, média muito alta, brigando por artilharia, 7 gols. Apesar da Ponte não viver um grande momento, precisa da vitória porque já está na boca do rebaixamento. Pegando o Coritiba, que também começou muito bem a competição, mas vem caindo bastante. O Luca tem um agregado de 36 finalizações, é mais do que o dobro, quase próximo ao triplo, tem uma assistência, é o batedor de pênalti da Ponte Preta, um jogador muito provável de fazer grandes pontuações. E ao lado deles, galera, eu vou escalar o Kaique. Aí eu já tô vendo nego dizendo que vai desistir, que não quer ver mais meu vídeo. Calma, parceiro, vou te explicar rapidinho. Existem outras grandes opções como Fred, Lucas Prata é outra grande opção. Tem o Copete do próprio Santos. Eu fiquei em dúvida entre alguns jogadores do Santos, principalmente. Eu achei que eu tinha que colocar algum jogador de ataque do Santos, principalmente pela fragilidade defensiva que tem a Chapecoense, já 26 gols sofridos, é a pior defesa da competição. Eu fiquei em dúvida, obviamente. Os meus campistas do Santos também não são jogadores que pontuam muito bem. O ataque tá basicamente Thiago Ribeiro, Kaique e o Copete.
E galera, muita gente vai pensar no Copete, mas se você for ver a média do Copete, ele também é um jogador muito irregular, galera. O Copete teve 2 grandes pontuações na competição, o resto são pontuações extremamente baixas. Em alguns jogos o Copete chegou a jogar até de lateral, por isso eu optei pelo Kaique. Lembrando para você que se você não quiser ir no Kaique, tem o Fred, que é uma boa opção, tem grande perspectiva do Atlético Mineiro fazer gol. O Lucas Prato também é uma boa, a defesa do Vasco não é uma defesa tão boa, apesar de que nas últimas rodadas melhorou, ou seja, basicamente a gosto. E de técnica eu vou colocar o Vanderlei Luxemburgo, como eu havia dito, acredito que o Sport seja o maior favorito dessa rodada. Tranquilo? Time ficou Vanderlei, lateral Fagner e Sander, zaga Jeromel e Marlon, meio campo Diego Souza, Diego e Casares, ataque ficou André, Luque e Kaique, técnico o Pô fechou Vanderlei Luxemburgo, time de 157,73 cartoletas. Sempre pedindo pra você que assistiu o vídeo até aqui, não papou com like, se você não é inscrito no canal, gostou do conteúdo e quer acompanhar mais, se inscreve. Um abraço a todos, acompanhe as novidades na descrição do vídeo e valeu!